Olá, hoje antes do episódio com o João Dias e o João Miguel Costa tenho apenas duas pequenas notas. Primeira, o Humor à Primeira Vista vai ter um episódio ao vivo no Tribeca Festival. Vou estar à conversa com o Guilherme Geirinhas e é já no dia 31 de outubro, sexta-feira, pelas 8h40. Os bilhetes estão à venda em tribecalisboa.sic.pt. Segunda nota, o Humor à Primeira Vista, agora, além de ser um podcast semanal, é também uma newsletter quinzenal. Vou escrever sobre o que se anda a passar no mundo da comédia e dar algumas sugestões de conteúdos de humor que podem ver tanto ao vivo como em casa. E basta subscrever para a newsletter ir ter ao e-mail ou ler no site do Expresso à sexta-feira. Agora sim, vamos à conversa com o João Dias e o João Miguel Costa. E vamos às previsões de produtividade com a Vodafone Business. Em Faro, espera-se um dia perfeito para o PowerPoint. Em Santarém, vai estar ótimo para mexer no Excel. No Porto, vamos ter níveis máximos de Outlook. E, finalmente, nas regiões montanhosas, acesse à cloud, que é uma maravilha. Agora pode garantir a máxima produtividade e otimizar o trabalho em equipa em qualquer lugar. Com as ferramentas Microsoft 365, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. Há cada vez mais humoristas chamados João na comédia em Portugal e hoje, para confundir quem nos ouve, converso com dois ao mesmo tempo. Anotem as diferenças. O João Miguel Costa é da Trofa, jogou futebol e chegou a treinar o Sub-17 do Benfica. O João Dias é de Barcelos, guitarrista exímio, é professor de música e chegou a ter a honra de interpretar o hino do Futebol Clube do Porto. Por alguma razão vieram parar à comédia e apresentam um espetáculo cujo nome representa a maior dificuldade que têm enfrentado neste mundo. Em novembro em Lisboa, em dezembro no Porto. Qual João? Neste caso, o João Dias. Olá, João. Olá, Gustavo. E o João Miguel Costa. Olá, João. Olá, Gustavo. Bem-vindos, vou-vos ter que tratar pelo nome completo. Normalmente não o faço, mas vai ter de ser neste caso. Deve-se dizer alguns algarismos do meu NIF, também agradecia. Humor à Primeira Vista. Com Gustavo Carvalho. Primeiro tenho que começar com uma questão típica que vocês, se calhar, às vezes até fazem quando estão a fazer stand-up, é como é que se conheceram, há quanto tempo é que são um casal na comédia? Olha, bem metida. Não, a primeira coisa é não temos nada contra o Sporting, não é? Temos essa tu treinaste o Benfica e eu fui... Sim. Sim, eu até sou Ele puxa sportinguista. Até és? Pode dizer? Sporting, Podes dizer, e treinaste Benfica? E treinei o Benfica. A muito custo, então. Durante esse ano quis que o Benfica ganhasse sempre com todas as minhas forças. Mal no dia em que saí daquela porta, podem perder todos os dias. Que traidor, sub-17. Apanhaste algum jogador assim que se conheça, não? Treinei, mas já tinha sido antes. Alguns jogadores que agora estão a ser mais falados, tipo Gonçalo Moreira, tipo jogadores de equipa B. Às tantas não vou-te uma pergunta. Não. Não tinhas esta pergunta. Estejam à vontade. Não, Ok. Quando é que nos conhecemos? Nós conhecemos numa altura em que acho que temos uma coisa em comum que fez com que acabasse por nos conhecer, e que é no início das nossas carreiras, ambos fomos muito, ainda somos malucos por atuar, ou seja, a toda hora, em todo lado. E acho que foi isso, tipo, acabámos por nos cruzar várias vezes em várias noites, por estarmos sempre a atuar em qualquer lado que fosse. E quando eu digo qualquer lado é mesmo qualquer lado. Nomeadamente, lados. Eu pensei que ele ia dizer o dia em que me conheceu, não é? Mas Não me lembro, mas é um minuto. Visualmente eu não sou muito marcante, já percebi. Mas ele é o único que eu conheço. Ruivo. Sim. Até mesmo no mundo, nem tem nada a ver com comédia. Sim. É o único que tu conheces. Aquele 11 de setembro para mim é mais que um 11 de setembro, estás a ver? Ok. Lembras-te? Foi nesse dia, não te lembras disso? Não. Não, por acaso acho que ele me sabe ensinou... mesmo o dia. Sei, não é brincadeira. Não sei nada, não faço a mínima ideia. Mas eu devo ter visto no tipo, Ferra. escolheres a data 11 de setembro Exato. percebes? Mas lembro-me assustador. que eu queria dizer que era mais... Sabes, rebentaram 2 torres nesse dia também. Não, mas eu lembro de ver o João Miguel atuar e eu não te conhecia. Ou seja, eu lembro de ver em palco, no Ferro, eventualmente. Quase certeza. Sim. E terá sido aí a primeira vez que depois atuaram. Eu já tinha visto espaço. o João no Got Talent. Pronto, Exato. ele é guitarrista e foi à final do Got Talent. E eu lembro-me de ver isso. Ou seja, era uma pessoa que acompanhava esse tipo de programas, e lembro-me de vê-lo no Got Talent. Mas depois, quando ia fazer comédia, nem associei que era essa pessoa. Foi preciso vir Depois aqui para me dizer isso. Depois a malta disse-me que, olha, este é o rapaz que foi ao final do Got Talent. Eu fui associando, e desde o início houve uma coisa que acho eu que nos ligou, foi que tínhamos estilos relativamente parecidos em palco, ou seja, rápidos. Uma tentativa de ser meio agressivos também, não agressivos no mau sentido, mas de ir para cima do público com algumas piadas, e isso aí acho que nos ligou um bocado no início. Acabámos por perceber que tínhamos coisas em comum, e isso fui falando mais com ele e criando essa ligação, acho eu. Mas estavas a dizer que estavam, quando começaram, estavam loucos por atuar, não é? Tipo... Eu ainda sou, eu acho que tenho mesmo uma doença, acho mesmo. Aliás, mais à frente depois poderão ter acesso a algo que
tem a ver com isso que eu estou a construir também, sobre o facto de eu ser doente por stand-up. Acho que tenho mesmo uma patologia e estou a construir também algo que só posso revelar mais à frente, mas que tem a ver com isso e que vai. Mas demonstrar que isso. tipo de loucuras é que cometiam para ter tempo de atuação nessa fase inicial, João Dias? Sim, não é questão já sei o que é que tu queres dizer. Atuámos muitas vezes e então cruzámos muitas vezes a dizer isso. Sim. Então rapidamente criámos alguma ligação, ou seja, falámos mal de outros comediantes juntos, tipo por mensagem privada. Claro, fazemos o que toda a gente faz. Ou mesmo pessoalmente. O processo normal de comédia, que é chegas a um sítio, bebes cerveja, atuas e falas mal de outros colegas no fim. Claro, Tipo, claro. Não, toda é a gente isso. faz. O circuito no Norte cresceu ali um bocadinho. Temos sim e não, depois também acabamos de estar sempre a ver as mesmas pessoas. Mas quando fazes bem, como faz o João Miguel Costa, foi o primeiro a elogiá-lo. Quando fazes Também bem, tocas muito a guitarra. Porra, impressionante. Nota-se que foi genuína Esta foi genuína mesmo, impressionante. Mas, ou seja, cruzámos muitas vezes e acho que é isso. Rapidamente começámos a trocar impressões sobre stand-up e reparámos que somos parecidos. Parecidos, não é iguais. Okay? O bilhete vai valer a pena pela diferença. Não é? Sim. Há essa. Sim, mas isso é mesmo. Eu acho que isso é o que, por exemplo, o João, se dar este toque, o João veio do Porto de propósito hoje, ou de Barcelos, lá onde é que ele é. Tipo, veio de lá de propósito, levantou-se bem cedo para estar aqui. Não que eu também não me tenha levantado, também quero que as pessoas valorizem o meu esforço, mas estou mais perto, portanto, ele levantou-se mais cedo. E sei que, tipo, por exemplo, terça-feira esteve cá para atuar, voltou hoje outra vez para cá para Lisboa para gravar e também para atuar. E isso são coisas que eu fiz durante algum tempo, antes de viver em Lisboa, por exemplo, de vir cá a Lisboa, voltar para o Porto, voltar no dia a seguir para Lisboa para poder rentabilizar na altura que trabalhava e fazia também comédia. E mesmo dentro do Porto eu já atuei em sítios. O que eu quero dizer com isto é que numa certa uma fase da minha carreira, muito ainda mais no início do que estou agora, em que eu não perguntava onde é que era, nem quais eram as condições quando me diziam que era para atuar. É tipo, isto é para atuar em Chiqueres? Quero. Mas atenção, é em cima de uma palete no meio de um picadeiro. É tipo, sim, é ótimo. E isso aconteceu? Em cima de uma paleta? Não, aconteceu tipo em caminhões palco. Aconteceu aconteceu coisas muito, muito engraçadas. Eu já atuei em sítios que nem a Azai deixava que aquilo tivesse aberto, quanto mais a haver stand-up. Estás a ver? E eu ia. No Norte temos esse calo. Eu no outro dia comecei a atuar, não sei se sabes desta, ponto técnico de som só. Tipo numa daquelas datas que uma pessoa depois tem que começar a rejeitar, mas ou não, na verdade depois isto está a tocar diferente. Sei. Mas eu comecei a atuar, estava meio frio e tal, as pessoas ninguém estava à frente, havia um bar de lado e começo a atuar para o técnico de som. E a pessoa diz: não, tens de começar. Eu começo a falar para o técnico de som. Depois tu conheces-me no meu stand-up, eu tenho muita dificuldade em fazer stand-up para parede. Tipo, eu nunca treino em casa, literalmente como faço, eu tenho que falar para pessoas. E então comecei a fazer stand-up para o gajo do técnico de som. E depois as pessoas começavam-se a rir, eu gostava um bocadinho, eu começava a falar cada vez mais baixo e afastando o micro, sabes? E então se rir, não, tem que chegar mais perto, senão se vai ouvir. E depois no final consegui juntar a malta. E isso, depois estava lá um comediante mais como é que se diz? Mais experiente. E ele estava a dizer isso, passam estas que te dão calo e que te ensinam a fazer. Não sei se é necessário, estritamente necessário. Espero que nunca tenhamos eu e tu num Vilaré e a malta lá fora. Não, venham para dentro. Isto é que é. Mas, não, aliás, espero que isso não aconteça igual, João. Isso também, exatamente. Não, mas ou seja, acho que nos dá. O stand-up às vezes vive muito da parte do improviso, principalmente em noites de testes e coisas. Eu acho que toda a gente tem noites assim, tipo em Lisboa, acho que isso também acontece. Agora, no Norte, eu sinto que havia, quando eu comecei, um circuito mais implantado de sítios. A malta procurava. O que aconteceu é difícil tu teres minutos para atuar no início. É difícil arranjar minutos. Sim. Cá em Lisboa era mais fácil. Então no Norte havia menos, a malta começou a criar. Só que às vezes, na necessidade de criar, não estavam as condições todas reunidas. E tu tinhas noites. Eu lembro-me, por exemplo, de uma noite, eu e o Tomás Matos, meu colega também de stand-up, estarmos cá fora no Porto, na rua, não me lembro do nome daquela rua, a angariar pessoas para a noite. E angariámos 3 estrangeiros. Aquilo depois foi mais difícil de fazer ainda do que se não tivesse ninguém, porque eles não percebiam o que nós dizíamos. Acontecia isso, às vezes as pessoas marcavam as noites. Eu lembro-me que nessa altura foi uma altura em que se tentaram abrir 3, 4 noites seguidas no Porto, que hoje em dia já existem e coexistem e é possível e está tudo bem, mas na altura não era, porque eu sinto também tem havido um boom, tem havido um boom de stand-up em Portugal nos últimos tempos, que faz com que consigam noites coexistir e o circuito ficar maior. Sim. Mas pronto, no início sempre tive uma ideia muito peculiar e falava isso também com as pessoas na altura que eu me dava mais de stand-up, João Dias e também Roberto Correia, Mariana Rosário, tipo, pessoas que eu me dava muito bem na altura do Norte, e tínhamos essa discussão de é um bocado prepotente para quem se está permanentemente a queixar que o circuito é pequeno, rejeitar atuações. Tipo, eu sentia-me mal de estar em casa, alguém me ligar para atuar e eu dizer não vou. Eu tipo, estou farto de dizer que não há atuações e agora não vou. Tipo, então ia sempre. Mas há atuações que não compensam, não é? Sim, eu já faço dessas. A partir de uma certa altura eu percebo que hajam atuações que não compensam. Eu acho
que mesmo no início as horas de voo são muito mais importantes do que qualquer outra coisa. Mas conta sequer como uma hora de voo. Imaginemos o caso do João Dias, que não tinha conseguido puxar aquele público, estava a atuar para um técnico de som. Isso compensa? Conta sequer como treino? Eu acho que conta porque em última instância tu foste lá e no fim tiveste com gente de comédia, ou antes ou depois, e conversaste sobre comédia, tiveste alguns. Houve ali insertos de certeza que te deram ao teu texto, ou tu ao texto das outras pessoas. De qualquer forma aumentas a tua capacidade de improviso, é o chamado desenrasque, não é? Sim. É esse. Eu não sei se não podem, à vontade. Eu só acho que compensa sempre se tiveres condições. Eu acho que é essa a diferença. Porque repara, nisso que vos acabei de contar, eu tinha todas as condições técnicas para aquilo acontecer, só não existia o público, que por exemplo não é a parte mais importante. Mas ou seja, o que não compensa, eu acho, é irmos a noites que estão a ser mal produzidas. Eu acho que é mesmo isso. Ou seja, se eu em casa experimentei umas piadas, quero testar umas piadas, e vou chegar a um sítio que, ora, o microfone não está em condição. Às vezes nem é por aí, às vezes é própria disposição. Por exemplo, estamos num bar e há pessoas de costas, tipo, está o comediante a atuar e está uma pessoa de costas, ou é durante um jantar. Mas tu tinhas coragem de perguntar no início? É que eu não perguntava. Porque o meu ponto era esse. Tu não estás no estatuto ou num patamar. Sim, mas eu venho do Got Talent. Pois é, eu entendo onde é que tu vens e está tudo bem. E tu sabes que se não estiver a funcionar, a qualquer momento metes uma malha e a malta ri. Agora, eu é mais chato, porque imagina, é o que eu digo, estás a perceber? E houve ali uma altura em que o que eu pensava era isso. Eu até gostava de saber quais eram as condições do sítio, mas eu tenho que perguntar, e isto é. Não fica bem a um rookie. Claro, não é isso, um rookie. Eu, perguntar. como rookie, dizia, não os deixava acabar as frases, era assim que eu trabalhava. Era tipo, tu és, quer para casa, quer. Às vezes era para jogar futebol. No fim eu tinha que ir e fazia stand-up lá no campo. Mas João Dias, o João Miguel Costa há bocado estava a descrever esta semana em que estamos a gravar, não é? Que já foste e vieste de Barcelos 2 vezes para Lisboa. Isso é uma semana normal para ti neste momento? Cada vez mais normal, Gustavo, porque a minha carreira está em ascensão. Não, opa, é quando tem que ser. Ou seja, bom ponto. Este podcast ouvi muitos comediantes, não é? É a impressão que eu tenho. É capaz, não te consigo dizer. Acho que também concordamos nisto. E é estranho estarmos aqui dois, porque é tipo, tudo que dizemos parece que temos que validar um ao outro. Atenção, não responsabilizo por nada que tu dizes, mas vê se gostas desta que eu vou dizer, que é ainda sobre a questão de começar, mais do que todas estas questões técnicas, é que também a questão do ego. O ego é uma coisa muito importante nos humoristas. E estavas-me a dizer, é uma semana normal. O que para mim tem que ser normal é eu tenho que agarrar as oportunidades que existem, não é? E que eles têm que fazer. E há muitos comediantes, malta que está a começar, que às vezes sabe que faltou um comediante ou faltou uma pessoa para uma noite à última da hora e chamaram-te a ti. E há muita malta que tem a postura do eu não sou tapa-buracos. Agora estou a falar de uma pessoa em concreto que acho que tu sabes quem é, mas que estava a começar e não quis tapar um buraco. Eu tenho uma pessoa em concreto, não tem problemas nenhum. Começou à mesma altura do que eu. E se calhar até fazia melhor do que eu stand-up ou igual. E em certo momento, teve essa postura de não, eu não sou tapa de buracos de ninguém. E perdeu um avião, se calhar, uma oportunidade que eu fui tapar buracos. Eu sei perfeitamente que buracos é que tapei. Sim, sabes. Mas tu sabes, mas não há problema de haver. Deixa-me falar em português correto. Mas eu sei que buracos é que tapei para subir na carreira. Sim. E foram teus. E essa é que é a pior parte, é que foram os teus. Isto vem pessoas. Não, mas eu percebo isto que ele está a dizer. Eu nunca tive. Diz expresso ali, já viste? Atrás de vocês diz. E diz SIC. Ficou entendido, Gustavo? Sim. Mas às vezes é preciso tapar buracos. Foi o que eu percebi desta conversa. E eu vou ser sincero, eu tapei todos os que me apareciam. Eu não vou mentir, eu fui coveiro durante alguns tempos de stand-up. Não, eu por acaso nisso também eu lembro de uma particular em que eram 7 da tarde. Eu estava num café que tem por baixo da minha casa, já no final na altura ainda dava uns treinos de PT, tinha acabado de dar uns treinos de PT e estava lá. Outra profissão que também tiveste. Sim, também tive. Estava lá no café, tipo, uma cerveja no fim do dia com os meus amigos, tipo, a falar um bocado. E liga-me João Ricardo Santos e pergunta: se falhou-me aqui uma pessoa, não sei se queres vir à feira. Para quem não tem noção, é tipo 60 km da trofa. Okay. Não queres vir à feira fazer 7 minutos? Que se libertou-me aqui uma slot. E eu, então não quero. Fui rápido trocar de calças e fui diretamente para a feira e bombei. Ou seja, vim depois 60 km a chorar sozinho no carro, mesmo triste, e achei mesmo, não vou conseguir ser comediante. Mas no dia assim estava a fazer esse esforço outra vez se fosse necessário. Sempre fiz um bocado isso, e acho que isso aí no início, sempre que alguém me pede algum conselho, eu não tenho legitimidade para dar conselhos nenhum, mas há um que eu dou sempre, que é: atua o máximo de vezes possíveis que conseguires e escreve o máximo que conseguires. São só estas duas coisas que eu acho que são necessárias no início. O resto
Pá, acho que acaba por vir mesmo por acréscimo, é quase impossível não acontecer. Também choraste no carro, João Dias. Por acaso nunca chorei. Como te disse, a minha carreira Mas está. atuações. Não, mas já chorei mesmo, real. Não quero mais fazer isto. Isso Não, mas já certamente aconteceu. também tiveste essa experiência de estar a conduzir tipo, depois de uma atuação. Nunca, sabe o que é? Não, acontece. Não, é a mais caricata que eu tive, mas não me apetece desenvolver, porque demora muito tempo. Mas ele sabe, houve uma vez estava num espetáculo pago, isto é importante, de stand-up, teatro e tal. Houve uma pessoa que falou, eu estava a falar de um tópico em concreto e a pessoa disse, isso não. E eu tive e eu Uma aceitei. pessoa do público. Uma pessoa do público, sim. Uma pessoa com alguma idade até. Disse, isso não, uma coisa assim desse género. E eu, desculpe, isso não fales disso. Foi assim uma coisa qualquer, sobre um tópico. Eu, está tudo bem. E eu aceitei e até avancei no meu tópico e não falei daquilo. E no final, feito o escoteiro que fui, eu disse, opá, vou falar com a senhora. Estava com os comediantes, não vou. E os gajos, não vais. Não vou, porque eu tipo, até foi porreiro uma noite, que é tipo, estamos aqui um sábado, a senhora estava-se a sentir incomodada. Uma plateia, pai, de 300 pessoas, ela teve a coragem de dizer, isso não, menino, isso não. Tu queres perceber onde é que vem essa força, não é? Calma, mas tipo, a senhora teve a coragem e eu disse, e eu também como comediante, olha, em vez de enfrentar, porque podia ir para cima e era rapidamente, se calhar virava as pessoas contra ela, também acatei, olha, toda a gente teve bem hoje aqui, vou lá com a senhora. Eu chego à beira da senhora, olha, queria dar os parabéns, acho que tivemos os dois bem, e ela, os dois? Você viu a porcaria que teve a dizer pau? E depois tipo, ela só ficou ofendida com aquela, ela ficou ofendida com tudo que eu disse. Eu disse, há lá uma altura que eu disse, pá, um nome qualquer, Vanessa, associei Vanessa a um estilo de rapariga, ela, tem algum jeito? E se fosse, ou seja, tudo que eu tinha dito estava tudo errado. E então essa noite lembro-me de vir triste e decepcionado. E foi quando eu pensei, não, eu tenho que ir para palco e dizer as minhas coisas e vir-me embora sem saber muito. Eu se dessa as já me pessoas riram. aconteceu Mas uma. parece que não queres revelar o tema, mas era um daqueles sensíveis ou era tipo um tema. Nem é muito sensível. comezinho? O tema, se quiser, eu acho que posso dizer, era síndrome de Down. Ah, ok. Mas a questão é que eu nem gozava com. Ou seja, porque eu tive um acidente. Não vou fazer aqui o beat, mas, Sim, não faças. mas eu basicamente Não- tive um não acidente gastes. e bateram-me com. Pronto. E tipo, eu só estava a dizer isso. E Acidente não, isso de não. carro. De carro, sim, acidente de carro. E, Pronto, e foi já, isso, estás a perceber? E eu só ia falar, mas acredito, o beat não é nunca a gozar sobre é sobre a situação. Sim, sim. Mas é que eu nem fiz o beat. É que eu nem fiz. Isso não. Isso não. Ou seja, só fizeste a premissa, no fundo. Sim, eu só disse, tive um acidente, sei o quê. E ela, isso não. Isso não. Pronto, mas isso não. Então o que é que eu falo? E eu estava a dizer que eu tive um acidente quando estava a ir de carro para o aeroporto porque ia apanhar um voo para Paris. Eu disse, olha, e Paris, Torre Eiffel gosta? Isso gosto. Então, e avancei diretamente para Paris. Eu por acaso aconteceu-me uma de estar numa dessas, pronto, salão parquial. À frente está um dos senhores, um dos responsáveis pelo salão parquial, que não é padre, é outra coisa que eu não estou a encontrar. Tipo, eu não Sacristão. pá, se calhar, não sei. Eu não treinador não adjunto. sei o apelido, eu não perguntei, mas era um senhor que estava lá e eu a uma Roupeiro. altura. Sim, isso. E há uma altura em que eu estou a dizer, estou a fazer um beat e digo que entramos num espaço específico, num motel, e ele começa a dizer: Ui, não continues, não digas mais, começa a Mas do tipo, público. sim, da fila da frente, não digas mais. E depois eu fiz o beat, continuei o beat, e ele, porque eu não sou um conas, como este rapaz aqui lá, Yeah. mas eu continuei o meu beat e o senhor passou o beat todo a rir-se e sempre que soltava uma gargalhada, no fim da gargalhada fazia o pá, eu vou fazer o sinal da cruz, fazia tipo, ai meu Deus, e mais uma gargalhada, e fazia outra piada, ele, ai meu Deus, e sempre isto durante um beat inteiro, a benzer-se pá, aí 14 vezes, porque eu faço mesmo muitas punchlines, então ele benzeu-se mesmo muitas vezes durante o beat. Tens de levar isso ao Got Talent, tu. Olha, mas eu também tenho mais uma, só para terminar. Força. O que é que um gajo passa às vezes lá em cima? Porque a que eu falei não foi de salão paroquial, só para que saibas, mas tenho uma de salão paroquial que é isso. Eu não sou muito exigente e deveria ser mais. Eu só tenho uma exigência quando faço stand-up que é o micro ligado, claro, mas tipo, ponham a primeira fila, eu tenho que ver as pessoas, porque eu não consigo fazer mesmo stand-up sem estar a falar para as pessoas, a ver a cara. E uma vez estava em salão paroquial também com o Roberto Correia. O Roberto Correia é um comediante que funciona super bem e ele já disse, adora mesmo, tipo, para preto e atuar para blackout, não sei o quê, não tem problema nenhum. E eu disse, olha, tenho mesmo que ver as pessoas. E os gajos, está tudo, olha, nós vamos pôr aqui as luzes de emergência. Você vê perfeitamente. Fizemos o teste de luzes. Pois vejo. Só que eram as luzes de emergência. Então foi o opener, quando atua 5 minutos as luzes desligam-se. Então ele começa a atuar para preto. Eu tenho muitas para vazio. E eu tenho muitas piadas minhas eu tenho muitas piadas minhas que eu tipo tenho mesmo que apontar para pessoas e fazer. Estamos todos a rir porque Tu tens de parar de continuar a dizer, parar de dizer a cor da pele das pessoas para quem estás a atuar, percebes? Tens de parar com isso. Deixa-me Estou estar. confortável a certa altura. Mas aguentámos uma Perde-se o bocado. fogo. pá. Aguentamos todos. É que ele não disse nenhuma vez quando as pessoas eram brancas. Tipo, É tipo, ele não- não, estava-se toda a gente a rir e eu primeiro pensei que era dos seus sapatos. E eu só agora que eu estava a perceber que era disto. Pronto, estava a atuar sem luz. E então há uma parte que eu tenho que apontar para as pessoas e tal. E eu começo a apontar. E às tantas, essa atuação começa-me a correr mal. E eu começo a perceber porquê. Se calhar as piadas também não eram boas. Mas eu estava muitas vezes a apontar para pessoas que não existiam.
Tipo, não havia pessoas. Eu estava, tu já fizeste isso aqui? Tu, de certeza que não é? Pelo silêncio. Tipo, claro, não está lá ninguém, otário. E eu tinha várias E dessas. foi aí que ligaram os dedos de emergência e tu passaste. Mas contexto agora, só para acabar. No final dessas foi, então gostaram? Foi mais ou menos, sei que. Olha, e pagaram o cachê, eles pagam o cachê, o Roberto recebe em mão, eles pronto, agora só falta, pá, pronto, são 6 euros das Santos. foi assim que Cobraram das Santos. cobraram, tipo, nós temos lá a comer umas bifanas no final, o Roberto diz que só comeu mesmo, tipo, para dizer que sim, querem, e os gajos cobram. Pronto, para perceberem o que é que anda aí, o que é que um gajo anda aí a passar. Bem, já passamos aqui por várias histórias, mas vocês costumam atuar juntos porque as histórias até agora que contaram foram em separado, não é? Sim. Sim. Costumam atuar juntos e foi por isso que decidiram fazer este espetáculo. Qual, João? Como é que. Posso explicar? Sim. Eu Força. não tenho, neste momento não tenho outro trabalho e portanto passo muito tempo. Estás a acusar o João Dias Não, de ter não, outro não, trabalho? não, não, Não não sei estou a onde é que acusar, ele vai chegar até, com não isso, estou a não sei onde é que ele acusar, até porque isso é que faz com que ele tenha uma saúde financeira melhor que isso. Mas eu, como neste momento não tenho trabalho, passo muito tempo do meu dia a escrever, tentar inventar coisas para fazer durante o dia. E num desses dias estava a escrever um beat de stand-up e liguei para o João por causa de outro assunto qualquer de uma noite que íamos fazer em que eu estava a pensar fazer esse beat de stand-up. Pronto, não tinha nada a ver com o qual João. E em conversa, pá, lembrei-me que caso podíamos fazer, foi mesmo assim, podíamos fazer um espetáculo em conjunto e propus, e depois eu tinha que inventar um conceito qualquer porque para o João não achar estranho eu de repente era convidá-lo para um espetáculo de stand-up em conjunto, então disse, pá, porque isto há bué Joões, pá, imagina, isto há mesmo bué Joões na comédia. Inventaste na altura, no Por exemplo, telefonema. nós podíamos fazer uma cena com mais Joões, ora pensem que Joões é que podíamos fazer, e estávamos tipo, não sei o quê, e chegámos à conclusão de que estávamos sempre a perguntar qual João, e foi isso, pá, olha, se calhar isto fica qual João, ou seja, não há aqui um conceito muito complexo por trás, é mesmo, eu queria fazer um espetáculo em conjunto com alguém, gostava muito Com mais daquilo, tempo? sim, com mais tempo, ou seja, um formato mais longo forma, gostava muito da forma de trabalhar do João e da comédia dele, então pronto, decidi ali na hora, meio de forma impulsiva, não vou mentir, fazer o espetáculo com ele, mas depois tudo isto se construiu. Então garantes que foi o primeiro João de que te lembraste. Ui. Com orçamento para. Sim. Não que quisesse fazer algo comigo. Foi o Sim, primeiro que me lembrei. Não, pá, eu acho que junta aqui o que o João já disse. Nós somos diferentes no nosso stand-up, mas temos algumas semelhanças também que o que acaba por ser giro. Ou seja, o espetáculo não vai ser duas coisas absolutamente distintas, mas são duas, dentro de um registro parecido, são duas formas diferentes de o fazer. E acho que é giro para as pessoas e é um espetáculo que também acho que não temos, nem eu nem ele, temos momentos de longo forma, não temos as pessoas quase não nos podem ver, ou raramente nos veem em formatos mais longos. Também não há muito stand-up nosso na internet, pelo menos em longo forma não há quase nenhum, é tudo em short form reels e TikToks, etc. Portanto também há essa vantagem das pessoas poderem ver isso, pronto. E pá, não falando tenho mais. a sério, que a cara que eu tenho é a mesma, mas é uma coisa interessante, acho, de partilharmos aqui mais de nicho, é também a questão de timings. Ou seja, o João Miguel se calhar já fazia sentido, pá, tens muito material, né? Tens muitas coisas, mas que não estão cá fora, ou que não estão em formato de longo forma, como tu disseste, e fazia sentido, se calhar para ti era o timing para atacar uma coisa deste género. E o facto de fazermos isto juntos, não é? Porque fazer juntos, não é? Podias ter feito isto sozinho, não é? Sim. Mas de fazermos juntos e eu de ter aceito logo a proposta, o que é que me pareceu interessante é, também temos aqui uma espécie de uma defesa, no sentido em que, pá, eu não vou fazer 1 hora, e ele também não vai fazer 1 hora. Cada um vai fazer 30 Cada um vai minutos. fazer mais à volta de 30 minutos, exatamente, ou seja, já é uma pequena defesa. Também a questão de, ou seja, temos bilheteiras, não é? Ou seja, estamos a vender bilhetes, pelo menos eu falo por, acho que, claro, Sim. eu não posso falar mesmo por ti, É não a é? primeira vez que abrem. É isso que eu ia dizer. Pois é. Queremos ter uma noção de espetáculo vosso, perceber, não é? de apalpar terreno, de ver como é que isto está. E a maneira mais madricas de fazer isto é mesmo assim. Ou seja, Sim, é isso. os dois. Pois é, olha, isso é mesmo, é verdade. É a forma mais cobarde que eu tive de perceber como é que estavam as minhas bilheteiras. É isso, foi não perceber como é que estavam as minhas bilheteiras, mas juntar alguém às minhas bilheteiras para aquilo não ser. Mas percebes, acho que a sim, jogada é sim, esta. sim. Em ambos os pontos pode ser assim. Ou seja, porque para mim, da minha autoavaliação, senhor professor, podia ser prematuro, ou pode ser prematuro eu estar a fazer isto, não é? Faço há relativamente pouco tempo para estar a. Mais ou menos pouco mais de um ano, não é? Sim, para achar que tenho esta espécie de solo, não é? Mas eu, como já estou aqui à bué, Pouco mais de dois. O dobro, já tenho o dobro da carreira. Pronto, é isso. Mas acho que é e é uma, muito mais uma... giro falhar em conjunto, percebes? Tipo, falhar Yeah, sozinho é estás tu e muito o mais opener. seca. É muito mais seca falhar sozinho, estás a perceber? Se tiveres alguém contigo, acertar vai ser muito mais giro para festejar, porque tu não brindas sozinho, é muito chato. Então, se acertares, brindas para E porque chorar acertaste. também em conjunto. Não, e se falhares, brindas porque queres embebedar-te e não queres lembrar-te Sim, do que sim, aconteceu. Mas é engraçado. O que é que tu achas? Posso fazer perguntas ou não? Podes, Depois podes. é estranho, foi estranho. Mas como adepto de stand-up, Do porque é Futebol tipo, Clube do Porto, sim. também és Sou. fanático. Como mesmo? adepto de futebol, Claro. com Porto e Caixas.
do nosso Eu não projeto. sabia. Não, Podia ter trazido uma camiseta. Opa, Olha, não acho que é a tinha. primeira vez que isto. Eu não sei o que é que estás a ver aqui fazer, é a primeira vez que isto inverte. Vem aqui fazer perguntas. Mesmo. Não, ia-te perguntar o que é Não, que achas, ou seja, porque os conceitos vão mudando, não é? Nós temos o conceito de solo e está tudo bem ver uma hora uma pessoa atuar. eu vou-te responder, mas também vos vou lançar outra pergunta que é: acho que faz sentido num início de carreira É isso. e parece-me que é uma tendência do meio de estar a crescer. Temos visto mais espetáculos também a dois, por exemplo, Esse a formato, Freak Sim, Show Freak também Show tem, Doubles, é. Doubles também tem feito, É. e são normalmente comediantes em início de carreira ou que ainda não tiveram um primeiro solo que se metem numa de ok, parece que agora o meio já cresceu ao ponto de antes de um primeiro solo ou antes de um solo ainda fazem um meio solo, e eu acho que isso é bom, não só em termos de garantir que aquele texto está melhor para depois quando tiver um solo, não sei se depois esse texto depois também é usado ou só É parte difícil, ou... ou seja, Será? Eu acho que será Porque difícil. depois algumas mas- pessoas podem pôr no YouTube só esses 30 minutos, isso depois já depende da gestão de cada um. Sim, eu ainda não, Mas acho que ainda não decidi é o que é que vou fazer interessante. com isto, por acaso. É interessante também, parece que está a ficar mais estratificado o caminho para o sol. Mas se tu reparares, eu acho Isso que é nós só bom, estamos a seguir acho um eu. caminho que já foi seguido, por exemplo, nos Estados Unidos. Sim, exato. O CK, Bill Burr, Juntam-se várias nos vezes. inícios há, Exato. há material deles fazerem meia hora cada um. A HBO tem Exatamente, algumas. tinha comedy specials de meia Exatamente, hora. comedy specials de Half meia hora. comedy, Aliás, até há como é que é? um special do CK que são para aí 15 minutos, uma coisa assim no início mesmo. Pá, eu acho que isso aí eu sinceramente acho que é o caminho, é tu ires aumentando o formato em que estás a atuar, e acho que é muito importante aumentar o formato porque principalmente eu falo e eu e ele acho que passámos os dois muito por isso, que é no início é inevitável tu escreveres e performares para 10 minutos porque é o tempo que tu tens nos bares e assim, e depois a certa altura inevitavelmente tu vais ter que mudar um bocadinho a forma como trabalhas, porque quando passas para uma hora não podes ter, não são 6 conjuntos de 10 minutos. Uma hora é uma hora que tem E que estar quando sais sólida, dos que tem que bares estar. e vais para- Exatamente, e vais para o vais teatro. para os teatros. E isto é uma forma quase de nós entrarmos nesse meio sem ser de forma bruta e criar uma hora, assim é mais fácil Sim, fazer parece isso. que é um crescimento mais sustentado que o meio encontrou também para... Sim. E é mais fácil vender humoristas. bilhetes também, ou seja, Sim. é menos, é aquilo que eu estava a dizer há bocado de falhar em conjunto, era meio a brincar, mas também é um bocado a sério, que é menos penoso Sim. tu venderes algo com outra pessoa e estares ali com aquela pessoa a tentar fazer isso crescer do que sozinho, pá, aquele caminho de pá, eu ainda não vendi bilhetes, assim posso mandar ao João, ainda não vendemos bilhetes, pá, não sei. yeah. O mercado da venda também é estranho, Gustavo, ou não? Ia-te fazer uma pergunta. Epá, isso já não sei. Eu Não, vendo por causa- bilhetes nunca vendi. Não, mas para stand-up em concreto, ou seja, eu estou com muito. O João tem conteúdos na internet e eu tenho. Até vamos a ter essa conversa com o Diogo antes da Discord, Da né? Discord, Malta que não está a Que ver. está a produzir, Olha, já que estamos que está a produzir o espetáculo. com o Lembrei-me de João. uma, estávamos aqui a falar há pouco, porque falaste da Freak Show. Não vos contei no carro, mas acho que posso contar aqui, porque há bom ambiente, acho eu, entre comediantes, que é. Hoje que dia é? Anteontem, não interessa, anteontem atuei com o Ricardo Maria e o gajo teve uma atitude mesmo porreira, e por isso é que agora estou-lhe a devolver o props, que foi, ele atuou e no final ele disse do nosso. Ou seja, ele disse para comprar bilhetes para nós. Ou seja, ele disse: aqui a atuar, pá, malta, hoje atua. Porque ele fechou depois à noite e disse: pá, teve aí o João Dias, não sei o quê, eles estão com um projeto com o João, pá, comprem, tem bilhetes, não sei o quê. Pois Olha, é. o gajo tem, ele também está, claro, tem Não, mas Está em é Freak Show tu- Doubles tu- neste momento. sim, é outra Mas ele facilidade. até, eu acho que ele está a empurrar pessoas para nós porque eles não conseguem ter lugares Não para as ter deles. todos. Percebes? Imagina, Eu acho que é isso. ele e o Vasco não estão a conseguir meter as pessoas todas dentro das E salas. eles era sessão às 9 e nós às 10. Era tipo, Sim, sim. Eles haviam de Era o seguir. ideal, era nós se calhar até temos que ver isso, onde é que eles vão fazer e a que Onde é que horas. eles andam a fazer? Yeah. E nós vamos para lá a seguir. Mas isto, pronto, isto que queria dizer do Ricardo Maria, que foi é um gajo muito porreiro do meio. Mas o que eu queria dizer era a dificuldade de vender bilhetes versus qual é a estratégia, não é? A minha situação em concreto. Eu só tenho stand-up na internet e agora quero vender mais bilhetes. Como é que eu apareço outra vez? E então eu tenho alguns reels já meios prontos para lançar se eu quiser lançar. E por acaso mandei ao Diogo, ao João Miguel, mandei umas pessoas e eu disse: olha, tem este reel, lanço? E ele, pá, tens que lançar porque está engraçado e é assim que se vende bilhetes. Eu disse: está bem, mas ou seja, é mais 2 minutos de texto que eu perco e que não vou poder fazer. Ou seja, a dificuldade de vender bilhetes com stand-up Tens não que se ir- fala muito. Eu falo muito com o João Miguel porque tu gostas muito disto, mas ou seja, não se fala muito no meio. Mas ou seja, eu sei que isto é só para mim. Eu tenho que arranjar uma maneira, um conteúdo de conseguir ser engraçado na internet sem estar a queimar texto. É o que se faz, quem faz Sim, bem sim. isto. Eu não é? por acaso ontem o Gustavo
estamos aqui a falar ontem, ele teve a ver, As noites da viu lá Discórdia? na Discórdia na fila da frente quando estava Na a segunda atuar. fila, Mas pá, para a segunda fogo. fila? Na segunda Não, fila. pá, meteram-me lá, teve que ser. Sim, a malta eles fazem exatamente o que nós dizemos. E eu ontem, por exemplo, iniciei o meu texto com um material de atualidade, ou seja, que tinha a ver com uma sessão que eu tinha passado durante essa semana, e tem sido um bocado isso que eu tenho tentado fazer, que é misturar material de atualidade com o meu material e contestar o meu material para poder ter sempre um trecho da atuação que eu posso meter na internet, e pronto, a Discord tem a vantagem de poder fazer 2 sessões e perceber de uma para a outra o que é que está melhor e o que é que está pior e tentar construir a partir daí. E eu por acaso acho que é algo que tem que se desbloquear mais em Portugal, e acredito mesmo que no dia em que alguém desbloquear isto em Portugal vai mudar o game, como se diz no hip hop, e eu gosto disso, apesar de ter a camisola por dentro das calças. Mas pá, é que eu acho que vai mesmo mudar o game, porque no dia em que se vender stand-up com stand-up, a indústria vai crescer mais, é o que eu acho. Não que eu esteja a dizer que a malta não vende, mas eu acho que ainda se vende pouco stand-up com stand-up, é aquilo que eu acho. Acho Então que as estás a pessoas encontrar a opinião do João Dias. não sei, tipo, eu acredito é que em Portugal a estratégia ainda passa muito por tu teres um conteúdo que não é stand-up obrigatoriamente. É e comédia, depois mas não, comédia, mas não stand-up. exatamente, sim. e depois com isso venderes stand-up. Exatamente, sim. Mas eu acho que se faz muito isto nos Estados Unidos, e principalmente o Brasil é um grande exemplo disso, que é os comediantes escrevem mais e atuam mais para poderem colocar cá fora trechos de stand-up que depois convencem as pessoas a irem ver stand-up. Porque eu acredito verdadeiramente, já disse a palavra stand-up várias vezes, mas que a melhor forma de tu vender stand-up é mesmo com aquilo Sim. que tu estás a Mostrares vender, às pessoas aquilo que mostrares vais às pessoas fazer aquilo que em vais palco. fazer. E a atualidade porque eu acredito, e isto é algo que eu estou a tentar convencer-me a mim, portanto não, as pessoas não acham que eu estou a tentar convencê-los a eles em casa, estou a convencer a mim primeiro, que é, eu acredito mesmo que é possível escrever 5 minutos de stand-up por semana com a mínima qualidade para ir para a internet, para apresentar às pessoas, seja com... Então, mas porquê é que não estás a fazer isso ainda? Não, é aquilo que eu estou a tentar começar a fazer. É isso que eu estou a dizer. ok. É aquilo que eu estou a tentar agora. começar a fazer. Exatamente, por isso é que eu digo que me estou a Ok. convencer a mim e Sim, agora as sim, pessoas sim, também sim. ao mesmo tempo. Ok. Que é, eu estou mesmo a tentar convencer-me a isso, e eu já fazia, não de stand-up, mas com a rádio. Eu tenho que apresentar 10 minutos Na de Mega comédia por semana, e isso também me levou a pensar: eu consigo escrever. Uhum. Se eu me esforçar ainda um bocadinho mais do que me estou a esforçar aqui, ou seja, não um bocadinho mais, não é que eu me tenha a esforçar muito lá, é tipo, para além daquilo, fazer outro esforço para escrever para stand-up. Consigo, porque eu escrevi uma rubrica mais ou menos numa tarde, portanto, se eu tiver mais uma tarde aplicada, ou 2 tardes, se calhar consigo escrever 5 minutos de stand-up, e comecei-me a tentar dedicar a isso. Eu acho que esse é o caminho. Em Portugal, acredito mesmo que quem conseguir chegar a esse patamar vai desbloquear Então é o que vais jogo. fazer nesta nova temporada da Discórdia, é isso? É isso que eu vou fazer na nova temporada da Discord. Sempre que forem à Discord, Assumes? assumo mesmo. Tá Está assumo. aqui o compromisso. Tá fechado, Sim, eu fechado já tinha agora. assumido Isto este vai ser compromisso, público que é, agora. as pessoas podem, sempre que forem à Discord, alguma coisa nova vão ver lá meu. Eu não, na última atuação, por Mas exemplo, depois vais publicá-lo? É que isso dependendo- faz parte do, vou partilhar do sempre, compromisso. vou partilhar sempre em formato vertical. Isso posso garantir que sai sempre alguma coisa. No formato horizontal, ou seja, para YouTube, depende do tempo que eu consegui escrever. Ok. Também por exemplo, ontem foram 4 minutos e 18 de material novo. Não me apetecia colocar 4 minutos e 18 no YouTube. Acho que, pronto, não acho que faça muito sentido. Portanto, o que vou fazer é compactar desses 4 minutos e 18 num minuto e tal, das melhores partes, e vou dar às pessoas no Instagram Em ou no Reels. TikTok. Ok. Mas o que eu gostava mesmo era que todas as semanas ter um set de 10 minutos, todas as semanas ou de 15 em 15 dias, para poder dar no YouTube. Porque eu acredito verdadeiramente que é isso que fideliza Sim, mais sim. as pessoas e que faz as pessoas comprarem. Então vamos voltar aqui às vossas profissões antes de comédia. O João Dias, já dissemos, participaste no Got Talent como guitarrista, Foi. foste até à final, tens vários vídeos a interpretar canções do Grande Futebol Clube do Porto que ficaram virais, não é? Pois, estás a puxar disso. Estou a eu puxar disso, sim. Estou desconfortável. João Miguel Costa, foste treinador de futebol, chegaste a treinar no Benfica, também tiveste carreira como jogador. Eu estava aqui a pensar, antes de começarmos a gravar, que é num mundo diferente. O João Miguel Costa estava aqui para gravar um podcast sobre futebol, da Tribuna Express, e tu ficavas já para a seguir, porque a seguir vem gravar o podcast da Blitz Ok. de música. Exato. O que é que correu mal para estarem num podcast de comédia? Primeiro deixa-me dizer-te que quando disseste vamos voltar às vossas profissões antigas, tremeu-me as pernas. Então, Pá, porque não tenho há mesmo porque há vontade mais. nenhuma. Pá, não me levem a mal, mas eu não tenho mesmo vontade nenhuma de voltar. Aliás, eu trabalho todos os dias Para não voltar à com profissão medo antiga. que as pessoas descubram que eu não tenho piada nenhuma e eu tenho que voltar a dar treinos. Pá. Não é por mal, eu gostava muito Treinos de de fazer aquilo. futebol ou de PT? Qualquer um. Eu não me apetece estar bem mandar ninguém fazer nada neste momento. Ok. Apetece estar a fazer comédia. Pá, eu no meu caso, eu tinha feito algumas atuações de stand-up. Antes eu tirei um curso de Maurício Meirelles de stand-up na altura da pandemia, porque estava mesmo. Ok.
sem fazer nada em casa. E ele lançou Online? um curso, sim, lançou um curso de escrita e stand-up. O comediante brasileiro, Sim, o Mário comediante Meirelles. brasileiro. E eu comprei na altura, ainda nem sequer pensava em fazer stand-up, nem perto disso. Comprei aquilo, lembro-me de fazer os exercícios, escrever piadas, tentar desenvolver texto. E depois, passado bué de tempo, fui fazer um open mic com o João Dantas. Mandei mensagem para o João Dantas, ele deixou-me fazer um open mic, fiz. Depois fiquei um tempo sem fazer, fiz 4 ou 5 atuações durante essa altura. E depois fui treinar para o Benfica e fiquei um ano praticamente sem atuar. Devo ter atuado uma vez às escondidas do clube. Ou 2 durante esse ano. Mas quem não te deixava? Eu sinto que eles nunca eram muito incisivos relativamente a isso, nem assertivos, do não podes mesmo fazer, mas eu sentia nas entrelinhas que não era algo que eles gostassem muito, que eu fosse comediante e treinador ao mesmo tempo, porque acreditavam que a persona ficava um pouco disfuncional, ou seja, não conseguia representar se calhar a autoridade que um treinador tem que ter pelos jogadores terem acesso a conteúdo cómico meu, etc. Então, E tu sentias isso? Ou seja, eles achavam que isso podia influenciar e tu sentias que influenciava? eu sentia que o meu sentido de humor me aproximava dos jogadores e que beneficiava, era aquilo que eu sentia Exato. verdadeiramente. Isso é interessante, que o paralelismo de eu sou professor neste Exatamente. momento. Continua. Sim, eu E acho já lá mesmo que isso me aproximava dos jogadores, mas para eles havia essa situação, eu nunca me senti muito confortável em fazer. Pá, e a certa altura, eu não vou mentir, eu fui atuar mais uma vez e cheguei a casa e disse ao meu colega de casa: eu preciso mesmo de tentar mais fazer isto. E foi exatamente como eu estou a dizer aqui. Isto não é nada heroico nem nada do género, mas foi exatamente isto que eu estou a dizer. Despedi-me e fiquei a aproveitar o fundo de desemprego durante um ano e tentei fazer stand-up. Só recebia esse dinheiro e era com esse dinheiro que eu me mantinha. Tinha que fazer aquelas entrevistas que se tem que ir fazer e dar aqueles papéis para continuar a receber. Ou seja, mamei do Estado durante um bom período para tentar ser stand-up comedian. E durante esse ano fiz o máximo que podia. E a verdade é que ao final de um ano recebi o meu primeiro, exatamente um ano depois de ter feito isto, consegui faturar com a comédia mais do que o Fundo de Desemprego me pagava nesse mês e disse: pronto, está feito, agora o Fundo de Desemprego acaba e eu fico a viver disto. Pá, não foi assim tão fácil como eu achava no início, mas pronto, hoje em Com dia o tempo, hoje já vives da comédia. sim, Ok, então, mas essa questão da autoridade, e já vamos explorar também o lado do João Dias, tu sentias que era benéfica e não, porque acredito como treinador de futebol há momentos em que o humor até ajuda, mas outros em que tens que puxar o lado mais da autoridade. Sim, e possa complicar. Eu era adjunto, Uhum. ou seja, eu não preciso ser o polícia mau. Eu posso ser o polícia bom daquela. O treinador principal normalmente acaba por ser o polícia mau, o gajo da autoridade, o gajo que mais austero, e eu Tu és o era. avô. E eu era Dá quase pulsado. o avô, era o gajo que ia à volta e lhes tentava explicar com humor porque é que eles não podiam fazer aquilo. Sim. Tipo, não, obviamente, sabe, entre um português, um francês e um inglês entraram num bar. E por isso é que tu não podes usar o cabelo amarelo. Tipo, não era isto, mas tentava tipo, explicar-lhes mais ou menos que através do humor, e eu sinto que eles me ouviam muito nesse sentido. E quando queriam falar sobre alguma coisa, tinham mais abertura de falar comigo, porque sabiam que eu ia ver as coisas com uma leveza diferente por ser do humor. Agora, também não vou esconder que houve uma vez que uma noite de stand-up colocou um conteúdo meu no TikTok e os miúdos descobriram, e nós estávamos a voltar da Madeira numa viagem e havia um grupo de miúdos que eu olhava e eles estavam a rir-se e a olhar para mim. Rir-se a olhar para mim, mas às vezes como eu mandava umas piadas para eles, pensei, se calhar estão-se a rir de qualquer coisa que eu disse ontem, ou hoje cheguei com mais sono ao hotel, ao pequeno almoço, qualquer coisa. Até que aproximo-me e consigo ouvir a minha voz. E fiquei tipo, eles estão a ver qualquer coisa minha. E fui lá e estavam em roda a ver um vídeo de stand-up meu e a rir-se e olhar para mim e a rir-se. Ainda por cima, eu pensar naquele material na altura e naquele stand-up, irrita-me só porque aquilo era mau. E ainda por cima, porque naquele caso foi estranho. Então eu chamei um dos miúdos e inventei uma história. Disse: o coordenador da formação do Benfica disse-me que se as palavras stand-up e comédia forem preferidas dentro das nossas instalações nos próximos tempos, vocês estão todos de castigo. Tipo, então não podem mesmo mais falar sobre essas palavras, não podem dirigir-se a mim com nada que tenha a ver com comédia, porque senão estamos todos lixados, vão vocês embora, vou eu. E inventei isso e eles ficaram com medo e nunca mais falaram sobre isso. É isso. A mentira resolve tudo, é o segredo. João Dias, também mentes aos teus alunos? A resposta certa a isso é não. Mas é interessante, ele tocou aqui em 3 pontos que a conversa nunca tinha vindo para aqui connosco. Mas é interessante esta parte que é a questão do professor, o facto de ser assim, ou seja, eu admito que se percam coisas, mas também se ganham coisas. É o que tu dizes, eu tenho a certeza que há alunos que confiam em mim mais do que em qualquer outra. Ou seja, e certamente se verem a passar por dificuldades na escola, é comigo que vão falar primeiro, por exemplo. Eu tenho essa perfeita noção. Lembrei-me agora de uma também, que eu arrumei isso muito na minha vida, que é, eu tenho um mestrado em música, que é daqueles que só faço para poder trabalhar. O tema do meu mestrado é
o humor no ensino da guitarra clássica. E a minha premissa Uau. era essa que tu disseste agora, que é a questão do feedback, que era eu como treinador adjunto, se calhar com uma abordagem mais cómica a coisa nem sempre pode não fazer sentido. Qual era a minha situação? O mais fácil de ser professor de um instrumento, em concreto, é o miúdo falha, está mal, é assim. Está mal, é assim, está mal, já te disse. E semana seguinte o miúdo é miúdo, esqueceu-se completamente bem e vem com o mesmo erro. Incrível, é de um gajo se perder a cabeça. E ele vem com o mesmo erro. E a minha tese de mestrado era simplesmente confirmar se, espera aí, se eu fizer uma piadinha com o erro, do tipo, o miúdo põe este dedo, pá, achas que este dedo? Olha como é que este dedo fica assim, tu ficas assim. E ele, que efeito, ou seja, não vai fazer tocar melhor ou pior, mas certamente em casa, quando ele estiver a estudar, vai ser, isto é aquela parte em que o professor tinha dito, e Sim, lembrar-se sim, e tentar Isso corrigir. é mais memorável, através do humor. Sim, ou seja, foi o meu tema da tese. E Tinhas concluíste ler. que sim ou que não? Não sei, eu não li Isto toda. faz tanto Eu não li sentido, toda. isto faz tanto sentido que de repente não está a fazer sentido eu estar aqui, estás a perceber? Pois, mas o que eu quero dizer é mas fez sentido essa questão do feedback oportuno, era assim que eu lhe chamava, Ok. de ser positivo e ser com um contorno humorístico. Pronto, eu acho que ficou meio inconclusivo, porque, ou seja, partia da premissa que o próprio professor tinha que ter esse sentido. Eu acho que tem sempre vantagens e desvantagens. Acho que para quem lidera, ou seja, para o coordenador da escola ou para o coordenador do Sim. clube, eu acho que ele ia sempre preferir que não o fizesses. E para nós também é sempre preferível não ter outra profissão, porque no sentido em que eu acho que é importante não ter outra profissão por vários motivos. Um deles é porque o facto de tu estares agarrado só à comédia, em termos de fonte de rendimento, vai-te fazer andar mais, vai aumentar o teu Sim, hustle, sim, sim. ou seja, vais ser mais, vais procurar mais Tapar mais oportunidades, buracos. vais tapar mais buracos, vais ter mais horas de voo, vais fazer mais coisas, e eu acho que isso é super benéfico, sempre. E depois, para quem manda, não tem que se preocupar se tu fizeste X material naquele dia, porque às vezes eu acredito que se eu hoje fosse treinador de futebol no Benfica e estivesse a fazer stand-up, há muito material que eu faço atualmente que se calhar eu não ia ter coragem de fazer, Pois. porque inevitavelmente eu depois ia ter que passar Sim. pelas pessoas. Estás Eu hoje, ligado à organização. eu ontem disse o que disse e hoje tu não me tivesses convidado para vir aqui, eu estava só em casa e ninguém me via e está tudo bem. Eu- Estás a perceber? Sim. Ninguém me chateava. Quase todos os reels que eu tenho no meu Instagram, eu antes de pôr, eu perguntei a muitas pessoas: achas normal de pôr isto? E ontem até perguntei-te a ti, eu perguntei a toda a gente: o reel que eu pus ontem, eu fui mesmo, vocês acham que isto é normal? Mas tu realmente és um bocado badalhoco. Mas imagina, não era pai, percebes? Mas Oh, Pedro, vai estudar. Mas tudo leva a ser mais profissional. Ou seja, eu na minha profissão, eu posso dizer mesmo isto, eu como professor, eu sou exímio. Tipo, eu posso ser mau ou bom professor, mas a questão é, eu sei que no dia em que eu, por acaso, me atrasar ou faltar mais do que qualquer suposto, ou em alguma tarefa minha vai ser fácil para algum colega ou diretor ou quem quiser colar esta parte. Pois é o gajo que, ou seja, isso obriga-me a que Teve a acordar até tarde. eu na minha, fazer não, stand-up. mas eu na minha profissão, no que é pá, depois também sou funcionário público, há muita facilidade. Não, mas ou seja, o meu horário como professor são 22 horas, consigo facilmente conciliar, só para não criares aí Sim. expectativas. Não, mas- eu sou filho de professora, sei bem a pronto, vida. pronto, mas o que eu quero dizer é, eu facilito zero. Eu tenho estas cenas, os miúdos passam por. Por sabia o seu vídeo no eu não tenho TikTok. Eu vi o seu vídeo no Instagram, não sou eu, tenho um agente que publica e que. Tipo, eu separo mesmo muito bem as águas. E até o dia 2 tive, com direção e pais, tive zero problemas. Eu não estou a dizer que não falem. então o teu nome do Instagram disse João Dias, não sou. Para enganar os putos. Eu sou João Dias, ponto sou eu ou não sou. Mas eu tenho ou seja, zero problemas. Não estou a dizer que não falem nas costas, mas ou seja, é isso. Eu não posso mesmo facilitar Pois. na minha parte Mas, profissional. por exemplo, como professor, a turma, no Vais-me fundo, apertar, não é? é público que tens ali. Sim, mas Não é tentador às vezes. sim, sim. Há momentos Os numa miúdos aula, fazem. não é? Falta o ponto que eu toquei, que é, ele chegou a uma altura que mentiste aos alunos a dizer qualquer coisa das regras. Eu já tive isso, que era, eu tenho um vídeo no Idor disso viralíssimo, 2 Sim, milhões, sim, sim. que os miúdos começaram a cantar uma música em Itália, pronto. Para dar contexto, os alunos numa viagem de finalistas começaram a cantar umas músicas para te provocar com os restantes professores a ouvir, não é? Aquele vídeo não interessa se é verdade ou se é mentira. Porque é precisamente esta parte que me interessa, que é para os meus alunos ou para as pessoas. Não interessa se é verdade ou mentira, interessa o professor que eu sou dentro da sala de aula. Claro, é. Pronto, mas onde eu queria. O que é que eu queria dizer com isto? Eu estava a passar nos corredores e os miúdos começam na escola. Ele leva um rapaz, ou seja, a fazer a brincadeirazinha do vídeo. a mansa cor, ao longe. E eu não tenho. Porque depois há esse fenómeno que é todos os alunos da escola me conhecem. Todos. Tipo, eu não tenho. Mesmo aqueles a quem não dás aulas. Não, eu tenho. Quantos alunos é que tens? É Só isso. para saber É que o bom, auditório exatamente. Francisco de Eu Assis tem tenho- X lugares. Eu tenho em total, a ter aulas comigo, 16 alunos, não tenho mais do que isso. Porque tu falaste em turmas, eu não dou aulas a turmas. A aula ok. de instrumento é individual. Ok. Não canceles o pay de mídia. Espera, Só são 16. espera. E então os miúdos começam a cantar isso, eles conhecem todos, passam e batem, professor. Eu tenho que ser cool, às vezes é estranho. Mas e há um dia qualquer que eles começam a cantar isso, eu só fiz assim, eu chamei lá eu sei quem é o boss dos gajos. Eu fiz igual, disse, é. olha, chama os teus amigos, chamei todos à sala.
Depois eu nos intervalos eu não saio da sala. Eu não posso sair da sala. Porque eu sei que se sair da sala, eles vêm todos, vi, quero, foto. Então eu fico na sala nos intervalos. Estás então, preso na sala. eu chamei os gajos, mas eu chamei. Eu Não disse sabia assim, que estava cá com o Ronaldo, mas olha, vocês gostam. Eu achei estranho, tu cumprimentares-me sem ajuda toda. Eu chamei os gajos e disse assim: olha, vocês gostam de mim? Eu perguntei-te assim, e eles, sim, gostamos, professor. Vocês querem que eu esteja aqui para o ano, nos próximos anos? Claro, professor. Então digam uma coisa, porque eles depois já são miúdos, eles são do 9º, 10º ano, eles sabem. Vocês acham que este tipo de comportamento abona a meu favor ou contra? Professor, realmente, isso aqui, então, tentei ser mais. E a partir daí, porque controlei o boss estás realmente muito pedagógico, João. Eu ameacei logo. Não, mas, ou seja, e a partir daí, claro, tem que ser com palavras, eu percebo que tu. Eu não sei, eu sou um bocado mau com isso. Pronto, mas ou seja, acho que neste momento tenho o distanciamento perfeito. Ou seja, evito falar de seja do que for, mesmo qualquer colega professor, quando vai para a minha beira, vi o teu vídeo, foi fixe, está tudo. E morre. Eu, por acaso, hoje em dia, muitos desses meus ex-jogadores são público de stand-up, público do meu material, daquilo que eu faço. Os meus, quando fizerem 18, também. Isso. Por acaso, eles fizeram agora 18 e recebo mensagens deles no Instagram, etc., a reagir às vezes aos meus conteúdos. Mister. É isso. Mister, alguns ainda vêm com aquela do Mister, não sabia desta sua veia humorística, estas coisas, pronto, vêm com isso. Eu sinto por acaso que é pena que não haja essa abertura. Por um lado, acho que é pena que não haja essa abertura para que o stand-up seja coincidente com outras profissões, que é muito difícil em quase todas, principalmente nas que tens que ter alguma credibilidade, que há uma relação direta com outra pessoa e deves credibilidade a essa pessoa. É sempre difícil, acho eu, porque o stand-up ainda é visto um bocado como olha o palhacinho, sabes? E depois sempre tudo que tu fizeres no teu local de trabalho que fuja um bocadinho daquilo que é o regulamento, vai haver sempre a desculpa de, pois claro, então, o gajo é o lado das piadas, não é? Tipo, é o palhacinho, já está aqui a ser. Pois. E isso, pronto, acho que não abona a favor. O que eu digo a essas pessoas que estão a sofrer desse problema é larguem os vossos trabalhos. É o meu conselho, não comam durante uns tempos. Eu não sou hipócrita, eu digo-te isto. Eu, por exemplo, com a atitude que tenho, eu antes de fazer stand-up já era, parecendo que não já era. Eu, se calhar, ter um colega de trabalho que faz stand-up, meu amigo, eu vou para cima todos os dias, eu vou gozar com ele todos os dias. Ou seja, por isso eu tenho que aceitar que isso é que é o normal, e é normal os miúdos com 14 anos virem com telemóveis e com coisas. Mas certamente estás a dizer que as aulas são individuais, mas às vezes deve ser uma tentação, tipo, acontece alguma coisa e tu estás a ver tudo pela lente do humorista, que isso não se apaga. Sim. E queres fazer e não fazes, certo? Piadas, estás a dizer? Eu em aula? Zé. É muito. Não. É o que eu estou a dizer, eu tento ser a antítese, que é precisamente para não escalar, percebes? Não sei. Sim, percebo isso. Acontecia-me por acaso com mas deve ser uma tentação muito grande. Eu em campo, nunca. Dentro das 4 linhas, como gostam de dizer as malta do futebol, nunca fazia. Mas o treino acabava, estávamos na fase do alongamento, estávamos no ginásio. Aí já ia. Nesse momento já metia. Eu gostava, digo-te mais, vou dizer esta também, eu não sei quem é que vai ouvir, mas é mais com os colegas. Tipo, nós temos reuniões online, estão a decorrer agora, vou contar uma que é do ano passado e não digo quem é o colega, está tudo bem. Os colegas, professores, a malta anda muito cansada. E eu cheguei há pouco e o humorista vê tudo fora e há coisas que são realmente muito estranhas. E há procedimentos normais de ser professor, há reuniões, às vezes há coisas a mais. E agora há o fenómeno das reuniões online. Às vezes estamos 40 professores num conselho de turma. Porquê? Porque lá está, é português, matemática, inglês, misturado com piano, guitarra, violino. Somos muitos. Só que a malta mais velha, quando está a ver uma chamada no telefone, só vê os 4 cabecinhas ou 4, acham que estão a ter uma conversa ali os 4. Às vezes estão em reuniões e está... Marta, tu estavas com esse casaco? Isto acontece. E depois às vezes, imagina, eu tenho boas cenas para fazer, às vezes tenho que ir para uma noite de stand-up e não sei o quê, temos reuniões, são sempre pós-laboral. É tipo às 6h30, começa às 7 às 8. Eu sou de Barcelos, não demoro uma hora a chegar ao Porto, tenho que ir para o Porto. E às vezes está a malta na reunião, estamos a falar da reunião do 5º ano, o que é que se passa o 5º? Porque eles são muito... Quer dizer, supostamente eu não posso falar do que acontece na reunião. Estou a falar de uma maneira generalista, isto não é o 5º ano. Para ter uma qualquer, são muito faladores, são muito não sei o quê, perguntar tudo. Olha, e a professora mais ninguém quer dizer nada, não sei o quê. Aconteceu isto ano passado. Há uma professora que já não está lá na escola, estou à vontade para falar. Que ela disse, já estamos lá bué da tempo, ninguém quer dizer nada. Levanta a mão. E depois é aquelas que levantam a mão para falar no Zoom, sabes? Fala, podes falar. Não se está a ouvir, liga ao micro. Sempre é isso. E ela começa, pronto, colegas, eu queria dizer, a falar bem devagar, que isso faz uma impressão, e pessoas que falam devagar para mim não dá. A falar muito devagar, queria dizer que pronto, eu fui colocada mais tarde, como sabem, estou a substituir a colega, pronto, só dou aulas à quinta. Quinta passada foi feriado. E agora, esta quinta, pronto, houve greve dos funcionários. Nada contra, faz parte. Ela com esta lentidão para dizer o quê? Ela, pronto, é normal. E eu queria dizer então aos colegas de turma que neste momento eu não tenho nada para dizer. Eu não tenho nada para acrescentar. Eu peço desculpa, eu não tenho nada para acrescentar. Como é que isto é possível? Tipo, estamos todos aqui. Mas não tirou o tapete?
Fogo. Pá, é a premissa, é uma excelente premissa, não é? Sim, Premissa mas punchline. é doentio, eu não consigo pensar nisto. E depois o que é doentio, sabes o que é? Eu no dia seguinte vou para o bar, claro que eu tenho colegas meus quase da minha idade que eu consigo contar-vos isto que contei agora. Eu às vezes conto, alguns colegas, reunião seguinte, está um deles a fazer isso. Estás a brincar comigo, meu? E devem estar a gravar a ecrã para me apanhar, se é possível. Eu não sei como é que isto é normal. João Miguel Costa, tinhas referido no início que andavas aí a preparar qualquer coisa. É uma série? É uma série Andas a escrever? já está escrita com pronto, escrevi com Pedro Durão, Bruno Azevedo e Pedro Sousa. Sobre essa tua patologia. E é uma de ser série sobre viciado em uma série sobre uma patologia, sobre ser viciado. Pronto, agora olha, já vou te dizer. Já. É uma série sobre ser viciado em comédia e pronto, e depois tudo o que isso acarreta ou não. E está neste momento Aí- em que fase? Produção? Está na fase de pós-guião, que é o guião está praticamente pronto, faltam ali alguns ajustes e depois é perceber questões de produção e realização, mas até é mais perceber o timing da realização daquilo e das gravações, porque pronto, quem sabem perfeitamente que há um receio de mau tempo, eu tenho sempre esse medo. Por acaso aqui em Lisboa fica bom tempo durante mais tempo, mas eu tenho medo de marcar um dia de gravações e se calhar de chover 300, queria dizer 3 euros de rapagem no orçamento é muito para quando se está a fazer as coisas Com um orçamento exatamente. muito curto. Sim. Ok. Então é isso, mas está nessa fase e irá Ainda acontecer. ainda vai demorar um bocadinho a sair. Então. Sim, mas em 2026 acredito que poderão ter acesso a esse conteúdo. Entretanto, temos a tour de Qual João, que vai percorrer algumas cidades do país. Para já, o que está anunciado é 20 de novembro em Lisboa, 25 de novembro em Coimbra e 3 de dezembro no Porto. Há mais datas para anunciar? Há Guimarães, dizes tu a outra. A outra é Barcelos. Barcelos. Não há ainda, e poderá haver ainda mais uma, estamos a estudar, mas para já são estas. Ainda não vamos dizer já datas de Barcelos e Guimarães, mas quando sair este episódio, se as pessoas forem às nossas redes sociais, estão lá os Já está links lá. e têm acesso já a essas bilheteiras. Portanto, pronto, comprem. Sim. Em princípio, Lisboa poderá ou não haver mais uma sessão, mas em princípio acreditamos que irá haver mais uma. No Porto, pá, é malta É mais chato abrir outra sessão porque são mais 400 Pois é isso. E no geral é tipo todas as pessoas do Porto aparecerem à porta no dia e tentarmos esgotar aquilo. Temos que em que dia que vai lá o Ricardo e o Sim, é o E o dia que o Vasco Ricardo e o Vasco Sim. forem. E vim entregar flyers. Para terminar, neste caso temos 2 convidados, portanto vamos ouvir 2 beats, muito contra a vontade do João Dias, que Mesmo. queria só um. Podemos começar pelo teu, João Dias. Não, porque estraga aqui a, a tua estética do podcast. Estou habituado a ouvir sempre um no final. Tu com qual é que vais Mas ficar? podes afinal? saltar Porque eu tinha depois dois. o teu e eu Não, podes chegar com Vou o soltar, vou. Pode chegar com o do Willers, sim. Nós tínhamos aqui Deixas ficar? tivemos aqui uma. porque tiveram houve um que foi. Não, mas não falámos sobre isso e chegámos aqui e percebemos que tínhamos um em comum. Sim. Mas eu tinha escolhido outros também, portanto eu vou fazer. Olha, eu tinha dois, estava-te a dizer início, posso dizer aqui, não há problema nenhum. Ia dizer um do Carlos Contente. Uhum. Mas E como não posso dizer gostas na de mesma. elogiar colegas. Não, gosto. O Carlos Contente é um gajo que gosto muito. Ia te interromper há pouco, quando estavas a dizer tem que ser possível fazer 5 minutos por semana. Meu, ele faz 30, não é, no Zé Carioca, por semana e portanto dá mesmo. Mas já agora, para quem quiser ver, vou dizer na mesma. No podcast do Carlos Sim, o Zé Carioca. Mas Chicago Fire, dele, vinhamos a falar no carro, é fixe. E eu vou deixar-vos com. Chicago Fire não é equipa de futebol. Não, a série. Sim, não é o beat que ele faz. Sim, é é a o vídeo que ele faz sim. sobre a série. Sobre a série, sim, desculpa. Sim. E vou-vos deixar com um do Bill Burr sobre o estado anímico, assim, do homem, que o homem só pode estar ou chateado ou fine. E o João Miguel Costa, o que é que nos traz? Eu Fogo, trago passagem. o George Carlin a falar sobre a religião. Eu acho que gosto muito do facto de ser um tema. Quando a malta consegue fazer comédia com temas bastante sensíveis, eu gosto sempre muito da forma como tens que encontrar um ângulo tão bom e construir aquilo de uma forma tão criativa, que acho que mesmo as pessoas que são religiosas veem esse beat e acham engraçado. E isso aí que não é o meu fixe. caso, ou seja, para Sim, mim sim. ainda é mais engraçado porque eu sou ateu, mas quem for religioso acho que vai achar na mesma graça Boa. esse beat. Deixa-me acrescentar aqui uma coisinha. Acrescenta. Nós, quando fazemos 10, 15 minutos nas noites, é quase impossível. Por exemplo, eu tenho muita ansiedade, não é a palavra. Quero fazer muito, como é que se diz? Vontade? Vontade seja Vontade é bom, mas havia uma por A, que era melhor. Mas eu tenho muita vontade de fazer esse tipo de beat, ou seja, uma coisa mais elaborada. Tens de ter calma, não dá para fazer isso em 10 minutos. Sim, ambição, talvez. Sim, ambição. O George Carlin Vamos com essa. Sim, mas tu não consegues fazer isso em 10 ou 15 o stand-up minutos. de George Carlin não dá mesmo para fazer em
É mesmo difícil fazer em 10 minutos. Aquilo Mas é. matemática destas, eu digo matemática destas, tens que puxar isto aos 20 minutos de espetáculo. Tu não podes começar Sim, a entrar. apresentar primeiro. Percebes? É isso, sim. A não ser que as pessoas já te conheçam. Então, no e- qual, João, vais falar de religião, é o que estás a dizer. Não, por acaso não. Acho que tem um beat engraçado, mas não está escrito. E não tá- Se ele tem um engraçado em meia hora, estamos chaves. Pronto, mas E não está escrito. não sei se é por aí. Ou puxa aquele se a senhora não aparecer, lá a senhora do outro dia. Pronto. Sim. Mas Mas a história é boa, conta. Bem, João Miguel Costa e João Dias, muito obrigado por terem vindo Obrigado, ao nós, Humor Gustavo. à Primeira Vista. O João Dias está no Instagram em joãodias.so, o João Miguel Costa em João40Miguel, o Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast com certos em vídeo do episódio. As fotografias do episódio são de José Fernandes, a fotografia do logótipo também é do José Fernandes, com design do Tiago Pereira Santos. O Rui Mirama está no apoio à produção, a voz do genérico é do Tiago Filipe. Eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram, Twitter e TikTok em Gustavo Rito Carvalho a falar sobre comédia. O Humor à Primeira Vista volta na próxima terça-feira. Obrigado, João e João. Obrigado. Qual, João? Men aren't allowed to be sad. We're allowed to be one of two things. We're allowed to be mad or fine. That's it. Right? Those are normal behaviors of a man. You can be mad like, Jesus Christ, who put this here? How many fucking times do I gotta say, keep this goddamn area clean? Jesus Christ, somebody's gonna fall, break their fucking neck. I'm so tired of, I said it once, I said it 100 fucking times, right? And then what does your wife just fucking rolls her eyes? Just send him out in the yard, let him walk it off. Throw him a beer out there, he'll be fine, right? Yeah, he'll be good, right? You're allowed to be that or fine. How you doing, Bill? I'm fine. You sure? Yeah, I'm sure. I said it was fine. Why the fuck would I say it's fine? Fine. Then you just right back over there. And your whole fucking life is that. And what's weird about a guy is we feel all the other emotions, right? Melancholy, being sentimental, enjoying a sunset, all of that type of shit. But all this in here is just called gay, right? It's just a giant bag of gay. Religion has convinced people that there's an invisible man living in the sky who watches everything you do every minute of every day. And the invisible man has a list of 10 specific things he doesn't want you to do. And if you do any of these things, he will send you to a special place of burning and fire and smoke and torture and anguish for you to live forever and suffer and burn and scream until the end of time. But he loves you. He loves you. He loves you and he needs money.